Provocação Histórica. Olá, olá, olê, olá para todo mundo que está entrando aí, porque está começando mais um Provocação Histórica, ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais, de um mundo invariavelmente cheio de guerras. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindené Pareto, um professor de História e um historiador num Brasil que tem um intenso, violento, virulento passado pela frente. De um Brasil que também é um Brasil que, dentro da história da modernidade, vai reivindicar o seu lugar no mundo como país independente e que vai ter também suas disputas, conflitos e guerras em função de luta por direitos. Esse ano, a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, está fazendo 200 anos, a Constituição Monárquica de 1824, outorgada por Pedro de Alcântara, o Pedro I, que fez aqui a independência do Brasil, filho do rei de Portugal. E para falar dessas coisas e muito mais, como a escravidão, por exemplo, estava ali inserida nessa Constituição, para falar dos direitos, para falar desse Brasil em formação, eu tenho aqui hoje a alegria de receber uma historiadora de primeiríssima, professora da Unifesp em Guarulhos, ela que é especialista em História da Ilustração, da independência, da formação do Estado da Nação e também dos direitos, que tem livros e artigos publicados e, além de tudo isso, é uma mulher inteligentíssima e uma simpatia. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, Andrés Lemian. Obrigada, Lindener. Eu que agradeço aí a oportunidade de conversar com você. Já estávamos há algum tempo pensando nessa possibilidade. Muito obrigada. Enfim, dou um olá também a todos que vão nos assistir, ou agora ou mais para frente. Ou depois, né? Provocações. Maravilha. E a gente estava aqui brincando nos bastidores, que você falou que o olê, olá pegou, né? Pegou. Os historiadores estão falando aí pelas... Pegou. Eu já vi várias pessoas dizendo assim, ou seja... É? Mas isso mostra a importância do trabalho, do seu trabalho, digamos, de discutir história. Porque, como nós estávamos, de alguma forma, comentando aqui um pouquinho antes de entrar no tema, a independência é um tema que, digamos, não tem grande apelo para falar da história do Brasil. Tem muitos outros temas que as pessoas gostam atualmente, por várias questões nós vamos falar, mas a história é algo que interessa a muita gente. Isso é muito importante, porque nós somos professores, mas também pesquisadores, e é muito importante para a gente também falar e ouvir as pessoas sobre o que elas pensam, as suas dúvidas, curiosidades. Faz parte do nosso papel também. Eu acho que esse trabalho que você faz aqui também no Provocação, por isso que eu acho que essas coisas pegam, e que bom, né? Que bom que pegam isso e que não pegam modas do mal, né? Digamos. Muito obrigado pelo reconhecimento. Inclusive, eu acho que para nós da história, né, historiadores e historiadoras, lembrando a velha lição do Fernando Novaes, que aliás precisamos trazer o Novaes aqui, fala para o João Paulo. Vamos trazer o Novaes aqui, né, para falar de Seria Clio. Ótimo, Mas que é uma das grandes especialidades da nossa formação é saber narrar, né? Claro. E o Mark Bloch falava, né, se não servir para nada essa narrativa, pelo menos vai servir para entreter. Exatamente. E a história tem esse poder de atração, né? Seja ideologicamente à esquerda ou à direita ou ao centro, todo mundo quer se legitimar perante o passado. Não é isso? Sem dúvida. A história, embora, vamos dizer, né, que as pessoas pudessem viver sem história, não é uma função vital, mas no fundo ela é uma função vital, sim. Uma função vital da formação das identidades das pessoas. E não estou falando de identidade Estado nacional apenas. Estou falando do ponto de vista de como você se reconhece, seja onde for. E é interessante isso, porque quando você coloca dessa maneira, as pessoas tendem a ver que a história tem sim, as pessoas se preocupam, querem saber. Às vezes aquela dúvida banal, não é? Se o sapato da Maria Antonieta era, não é? Sempre tem um tio que vem te perguntar essas coisas, como quem se fosse uma Barça, né? Para nós das antigas, mas Barça, eu acho, ou de Wikipedia, né? Mas eu acho isso importante, eu acho que pode ser um caminho para a gente discutir, falar de história. Ainda mais num tema, Lindener,
que, como eu comecei dizendo, não é? Nós vivemos em 2022 o momento do bicentenário, não é? Que foi um momento que, ao mesmo tempo, digamos, falava de um tema, entre aspas, fundante, digamos, né, do que nós vamos o que vai ser o Estado do Brasil, digamos, é um tema que, na memória das pessoas, hoje ainda, ele tem um caráter muito oficioso, não é? Então, é muito interessante que quando você vai falar de independência para as pessoas, elas vão lembrar sempre dos grandes ícones, do Dom Pedro, da Leopoldina, do José Bonifácio, dependendo de onde você está, do Frei Caneca, do Cipriano Barata. Não que não seja importante falar dessas pessoas, mas tem uma história muito oficial que foi contada e que foi, de alguma forma, muito explorada pelos regimes ditatoriais que a gente viveu aqui, como numa leitura tradicionalista, excludente, e todas essas características. Então, falar de independência, muitas vezes, também discutir essa memória, que é uma memória muito forte. Não é? As pessoas não se veem na independência, elas não acham que é a história delas, elas acham que é uma história que não faz parte da vida delas. Até porque a gente até poderia discutir, mas isso, até que ponto o próprio Estado que vai se formar a partir do século XIX, século XX, a gente pode até discutir até que ponto vai excluir grande parte da população da participação. Mas isso não foi assim desde sempre, mas isso não estava previsto em 22 e em 24. Ao contrário, foi um momento de ebulição de algumas possibilidades, digamos, né, de formação de um outro governo, a opção que já não tinha mais operacionalidade, que era a manutenção com Portugal. Isso já existia na América inteira. Então, nesse momento, é muito interessante. A gente fala Constituição, mas a Constituição ela faz parte de um movimento social, de um movimento político, de um movimento revolucionário, a gente pode dizer também, porque estava na onda de movimentos revolucionários em todo o mundo atlântico, não é? Ela faz parte desse processo, onde é interessante a gente pensar que a Constituição se insere propriamente, né? Ou seja, pensar a Constituição para além dela, pensar o momento constituinte, que talvez algumas pessoas que venham nos assistir aqui tenham lembrança do que foi o último momento constituinte do Brasil. Nós éramos novos, mas a gente... 1988, eu tinha... Então. 4 anos. Então, mas você pode se lembrar, talvez, daquela... Eu tinha um pouquinho mais. Mas, enfim, eu estou dizendo isso porque foi um momento que teve uma ebulição. Teve uma ebulição. Uma efervescência impressionante. Uma efervescência, inclusive... Muitas coisas que as pessoas, inclusive, reverbera até hoje, produto daquela Constituição, da qual nós ainda estamos no seu exercício. Muita coisa foi alterada, digamos assim, na Constituição, mas ela permanece como as suas cláusulas fundamentais, e muitas delas têm a ver com os direitos afirmativos de direitos, uma coisa que o Brasil nunca tinha vivido até então. Nós já tínhamos direito de trabalho e tudo, mas não constitucionais. Porque ser constitucional é uma cláusula que você não pode passar por cima tão facilmente. Não é uma lei qualquer, ela tem, digamos, na hierarquia dos conjuntos normativos, deveria vir a Constituição a ser, digamos, uma espinha dorsal, ou seja, os direitos fundamentais e as estruturas de poderes teriam que estar definidas. Agora, claro, como vai se usar a Constituição, como vai se ler a Constituição, como vai se interpretar a Constituição, isso é sempre fruto dos processos sociais, né? Sociais, políticos, constitucionais, ou tudo, como a gente vive até hoje, de alguma forma. Às vezes nós vemos nas notícias como as pessoas críticas a que se está transformando a Constituição, que isso não estava assim. Emendas, né? Claro, e o papel importante, por exemplo, que tem alguns órgãos como intérpretes da Constituição. Agora, quem são esses intérpretes, como eles o fazem, eu acho que é uma coisa sempre importante. Isso foi assim também. Lá atrás.
Claro. Porque desculpa te interromper, mas claro, o nosso grande público, para além da história, tenha ouvido, tenha estudado em algum momento, mas depois não ouviu mais, e aí são os especialistas que acabam adentrando, né? Tem várias questões. Por exemplo, como aparece a escravidão nessa primeira e mais longeva Constituição de 1824? É verdade, né? é verdade. Que faz, inclusive, os amantes da monarquia falarem, Falarem vendo? como foi. Ela durou muito porque tinha lá um Exatamente. imperador que era Exatamente. ungido por Deus, mas também pela Constituição. Exatamente. Mas tem um quarto poder que o Pedro, que está aqui atrás sendo coroado, né? Sim. Tinha a prerrogativa de dissolver a Assembleia, a Câmara Isso. dos Deputados e o Senado. O Senado era vitalício. Conta para o nosso grande público que história é essa. Bom, são várias coisas camadas, que você tá me colocando. Tem uma né? tese inteira. Eu vou começar pelo começo, a questão da escravidão. Algo que eu acho que é importante, talvez, de falar e de colocar no debate. Né? Quando nós estamos pensando em Constituição, muitas vezes as pessoas pensam em Constituição só como hierarquia de poderes, não é? Ou seja, como que você separa o poder, por isso que tendem a ver como algo oficial. Mas a Constituição, desde o momento do século XVIII, desde o início do século XIX, estou falando do constitucionalismo desse período, porque a gente até poderia falar em constitucionalismos antigos, mas não vou entrar nesse debate aqui. Desde esse momento, Constituição é separação de poderes e garantia de direitos. Ou seja, as duas questões elas estavam colocadas em todas as constituições da época, efetivamente. No geral, as pessoas tendem a se concentrar em ler os poderes, não é? A gente tende a ver... É importante, sem dúvida, mas toda a Constituição desse momento tem a sua referência a direitos. E nesse sentido é interessante, porque na tradição do século XVIII e início do século XIX, na tradição do direito natural, revolucionário, a ideia da igualdade, a ideia de que os cidadãos deveriam ser iguais perante as leis, ou seja, todo esse substrato que está na base desses movimentos revolucionários, né? Se a gente for pensar que a sociedade do antigo regime era uma sociedade de ordens e desigual, se a gente imaginar que todo esse substrato tem um papel importante na definição um pouco daqueles sujeitos de direito. Não é? Isso é fundamental, isso vai fazer parte de todos os constitucionalismos. Agora, é verdade também que isso vai gerar um movimento nesse momento, estou falando do liberalismo, né? Não estou falando de uma outra, hoje é muito diferente. Todas essas constituições vão se basear na definição de um cidadão abstrato. É por isso que você não encontra na Constituição indígena escrito ali, né? Africano, negro. Você não encontra por quê? Porque o que está na base desses movimentos é você construir um cidadão abstrato, de direitos naturais, universais, que a gente já comprovou mais por A e B, que, ao final, esse sujeito de direito, ele era, desde o seu início, muito discriminatório. No fundo, quem era o cidadão que estava presente em grande parte das constituições do início do século XIX? Era homem, essa primeira questão, era branco, muitas vezes, tinha alguma propriedade e muitas vezes era católico. Ou seja, é uma definição de sujeito universal que é muito discriminatório. Que é mais identitarismo do que esse, né? Exatamente. Só reclama hoje das pautas identitárias, mas... Agora, isso teve a sua importância. Por que teve a sua importância? Porque não é só a Constituição brasileira, mas toda essa discussão, todo mundo vai lembrar aqui dos direitos universais dos homens, que inclusive na França fizeram em 91 o direito universal das mulheres. Né? Ou seja, a Olympe de Gouges, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, por que o direito das mulheres entra logo? Por quê? Porque eu acho que o que é interessante da gente pensar, eu diria, né, que esse momento abre possibilidades que não existiam até então. Né? Então, abrir possibilidades significa colocar na agenda política desses regimes outras pessoas. É óbvio que isso vai ser um movimento duríssimo, isso vai ser um movimento de embate, de luta social, política. Agora, quem vão ser os cidadãos? A princípio, na Constituição, a gente tem lá, e vou chegar na questão da escravidão, que eu acho que você quer, é importante falar,
vai abrir possibilidades para que as pessoas possam se pensar como iguais, independente delas serem de outra origem, de outra etnia, de outra cor. Enfim, isso é uma questão. O que acontece na nossa Constituição em particular, na de 24? Eu vou começar por isso, depois eu chego nos poderes, vamos dizer assim. Mas aí o rolê também é que o Dom Pedro, que está aqui sendo coroado em dezembro de 1822, ele vai permitir que uma Assembleia se crie, essa Assembleia faz uma Constituição e ele fecha, ele manda cercar a Assembleia? Na verdade, sim, ele fecha a Assembleia em novembro de 23, né? É quando a Assembleia é fechada. Mas então vou falar primeiro... Então vou falar agora de poderes e depois eu volto na questão da escravidão, porque aí, veja, algumas pessoas já me perguntaram, né? Talvez seja legal a gente pensar aqui, né? Posso chamar isso de golpe? Pois é. Porque a gente o primeiro golpe da história do Brasil. É o primeiro golpe. Exatamente. Veja, para a gente entender isso, eu acho que é fundamental a gente pensar o seguinte: o que é esse momento específico, não é? O que existe no mundo, pelo menos no mundo ocidental, dessa porção que a gente está falando nesse momento específico. São monarquias tradicionais, são monarquias que funcionam muito vinculadas, o monarca acaba sendo o grande administrador da justiça, né, de todos os povos, e claro, isso não existe separação de poderes, isso existe separações de funções propriamente, e os agentes vão atuar a partir da jurisdição real, né? Então, por que isso é uma quebra? Porque, claro, a ideia da divisão de poderes é a possibilidade que você teria de controlar os poderes, não é? Ou seja, você criar uma coisa que os norte-americanos vão chamar de checks and balances, ou seja, como é que você separa poderes garantindo a representação popular, não é? Uma garantia para aqueles que vão interpretar a Constituição, aqueles que vão executar as leis que são feitas e os que vão aplicar a justiça. Então, isso nasce daí. E, claro, quando se dá a independência, todos nós sabemos que a independência se deu por... Não vou entrar aqui muito nos detalhes, já discutiram muito aqui no programa. Contemplamos esse ano. Sugiro que os espectadores olhem os programas anteriores, a provocação aqui anterior e tudo. Quando se dá a alternativa da independência, é uma alternativa, de certa maneira, moderada, já sabemos disso. Dom Pedro, apoiado por algumas províncias do Centro-Sul, digamos, declara a independência e rapidamente convoca uma assembleia. Rapidamente, quase que imediatamente, uma assembleia aonde viriam os representantes das partes do que se queria que fosse o Brasil. Por quê? Teve deputado que nunca chegou, porque nem deu tempo. Porque em 22, quando se faz a independência, nem todas as províncias aderiram ao projeto imperial. Então, e algumas províncias estão em guerra. Algumas, não é? Bahia, né? Bahia, Pará, efetivamente, Maranhão. Esses deputados nunca chegaram. Os da Bahia, sim. Os da Bahia chegaram e causaram. Porque eles chegam mais ou menos em julho, entre junho e julho, e eles mudam um pouco o tom dos debates que estavam rolando. Cipriano, inclusive. Cipriano, não. Ele não veio. Não, Cipriano vai para as cortes de Lisboa. Vai para as cortes de Lisboa. Lá. Então, é interessante a gente pensar o quê? A independência não cria, do dia para a noite, um Estado. O projeto de independência, é melhor a gente falar assim, vai, obviamente, para se legitimar, constituir uma Assembleia Constituinte. Isso era importante, sem dúvida. Muitos dos debates dessa Assembleia passam pela discussão de qual é o papel do rei, qual o papel dos representantes. Isso está o tempo inteiro em debate. Afinal, são os povos que vão eleger o que eles querem para o futuro? Ou se o monarca, ele também é representante dos povos? Isso é um dos debates constantes que estão ali presentes na Assembleia. E é verdade que, nesse momento, ainda não existiu uma experiência de estados anteriores que a gente possa dizer que as pessoas soubessem. A democracia era outra coisa, não é? Ou seja... Era tudo muito recente, né? Era tudo muito recente. O Brasil foi atrasado na independência. Foi nada, está tudo ali mais ou menos para isso está em todo lugar. Isso tá, se a gente pensar, o Brasil até que
de alguma forma, nesse discurso tradicional que você estava evocando, o Brasil cria um parlamento que se institui em 26 e praticamente não é fechado em nenhum momento do Império. Fechado assim, né? Ele, em alguns momentos, dissolve a Câmara, mas em nenhum momento... Ele nunca fica em recesso permanente, como aconteceu nas ditaduras, né? E como aconteceu em outros governos na América Latina, por exemplo. Mas isso é o discurso dos Saquarema, do Império, que vai dizer que nós sempre fomos estáveis e bons e passivos. Por isso que o Brasil Paralelo adora os Saquaremas, Exatamente. Né? Se é que eles sabem quem são os Saquaremas. Devem saber porque adoram a monarquia e os conservadores, né? Exatamente. Mas é muito louco, né? Quer dizer, eles vão usar a ideia da estabilidade, mas que estabilidade a preço do quê, né? Claro, não tem nada. E um Saquarema sabia muito bem ser constitucional, a depender do que isso significava, porque o constitucionalismo, primeiro que ele tem algumas leituras, e como eu já estava falando no início, é constitucional também um sujeito discriminatório liberal. Isso é absolutamente constitucional para esse momento. Por isso é que a gente pode dizer que o Dom Pedro, sem dúvida que ele é constitucional. E por que ele se vale do fechamento da casa legislativa nesse momento? Ele se vale da sua legitimidade monárquica. Estava tudo misturado ali ainda, né? Claro. Agora, que isso é um certo golpe, sim, ou pode dizer que é um golpe contra as várias, digamos, as várias partes do Brasil que iam fazer parte desse pacto novo. E na época se falava em pacto, falava que a nação era um pacto. O termo é esse, pacto. Aparece nos documentos. Totalmente, todo o tempo. Era um pacto político que previa e que as pessoas deveriam aceitar. Não é? Esse é um pouco os termos. Então, nesse momento, ele se vale da sua legitimidade dinástica, o que não era pouco. Porque, mal ou bem, a monarquia era reconhecida entre a população. De séculos, né? Entre a população. Então, ele, quando faz isso, ele fecha... E agora, ele fecha a Casa Legislativa e rapidamente convoca um conselho para fazer a Constituição. É isso que ele faz. A Constituição essa que fica pronta, é feita muito baseada no projeto que estava sendo feito na Assembleia de 23. Ele fala, daqui eu vou dar os meus pitacos aqui. Agora. Mas eles mudam algumas coisas importantes. Eu tenho alguns trabalhos sobre isso. Indico a última revista Almanac, tem um dossiê com 3 textos sobre o processo constituinte, um meu, um do Christian Lynch, um da Isabel Lustosa. Claro que existiam outros, uma tentativa de um império menos centralizado, um império que pudesse ter uma cara mais federativa, ou mesmo uma ampliação de direitos, ou uma valorização, mas o Dom Pedro, ele se vale... de algo que é muito diferente de hoje. Muito diferente. Primeiro porque a gente não tem uma monarquia, certo? E segundo, que a gente, na época, não se tinha uma experiência democrática como imaginamos, né, que o Brasil até teve, ainda que a gente possa discutir o quanto de experiência democrática a gente teve no século XX, não, Lindenberg? Pelos cortes todos, né? Exatamente. A gente pode até discutir isso, que depois o nosso momento, a partir de 82, vai se chamar de redemocratização. Mas, enfim, de todo modo, essa experiência não existe. Então, quando eu falo golpe, e eu acho que eu não diria que está errado falar isso, pelo contrário, tem que pensar golpe a quem? É um golpe político, sem dúvida, e ele faz isso, inclusive, do ponto de vista muito forte, uma questão em relação às reivindicações das províncias e tudo mais. Não à toa, no mesmo ano que nós estamos agora, 200 anos depois, teve a promulgação da Constituição e a Confederação do Equador, que é Pernambuco. Exatamente, é um movimento em Pernambuco que vai se negar à Constituição do Império. Isso sem contar que partes das guerras que estavam em curso em 22 continuam em 23. E a gente vai lembrar também que o próprio Dom Pedro, ele contrata alguns mercenários para acabar com a guerra na Bahia e depois também no Maranhão e no Pará. São esses nomes de rua também, né? Até lembrando do projeto que vocês têm na Unifesp, Fernanda Tic, você, materiais também do próprio João Paulo,
que é essa coisa da mudança de nome de rua em função do Sim. novo regime, né? Mas o nosso grande público sabe aqui em São Paulo, La Batute, Lord Cochrane. Cochrane, né? tem lá no Ipiranga. Lá no Ipiranga, Van der Kolk também, sim, né? São todos britânicos e franceses, mercenários contratados pelo Pedro. Eu convido até quem estiver nos assistindo a pensar, porque sempre nas suas cidades tem nomes da independência. Sempre. Nas ruas, ou Independência, ou Leopoldina. Aqui tem um bairro, Leopoldina. Vila Leopoldina. Então não é só monumento, é nome de rua também. E na rua a gente passa mais vezes, né? É diferente do monumento. Isso também é um dado de memória. Esse projeto que você falou, que se chama Independências Memórias, fala um pouco dessa geografia da cidade, pensando um pouco a memória histórica propriamente, né? Então, é interessante pensar isso, né? Totalmente. Porque quando você vai dar um nome para a rua, eu sei que muitas vezes, muitas dessas ruas foram criadas, às vezes, num regime, sei lá, nos anos 60, 70, onde a gente imagina essa memória oficiosa da independência, que não é essa que eu falei, mas é aquela baseada em Dom Pedro Coroado, em José Bonifácio, quase que um santo, né? Virou quase o que o Brasil Paralelo fez com o Zé Bonifácio é quase que transformá-lo num santo, né? Uma hagiografia quase, eu diria. Totalmente, né? O que é bem perigoso, né? Em algum sentido. Mas, de todo modo, os nomes das ruas expressam os seus momentos e as memórias, né? da história. Bom, por motivos óbvios, né? Porque eu fiz mestrado e doutorado na FAO e também, né? Colega do Fernando Atic, vamos colocar para o nosso grande público no chat também os links do projeto de memória que fala sobre as ressignificações das toponímias das ruas em função das questões políticas. E só lembrando aqui uma história engraçadíssima do Hansen, professor da Letras lá da USP. João Hansen. Eu fui assistir uma aula dele, né? E era sobre o Brasil colonial, não sei se ele estava falando do Padre Vieira, não lembro agora. Sim. Mas eu lembro que não saiu da minha cabeça, mas vale para pensar um pouco essa questão da memória e do projeto de vocês lá na Unifesp. Ele falava assim, eu estou cansado desses nomes de rua que santificam, né? Que põe Bonifácio como santo, põe Napoleão como o grande militar de todos os tempos. Eu gostava mesmo era dos nomes de ruas do período colonial do Brasil, como no Rio de Janeiro tinha a Rua do Seu Cu Sarará. Sim. Ele falava rápido, assim, porque era uma rua onde se curavam as hemorroidas. Ou seja, os nomes de ruas eram completamente literais. Aí vem... Rua dos Sapateiros, Rua Direita, do Boticário, né? Exatamente. É verdade, é a história do século XIX que reinventa essa narrativa. É a história do Estado-nação. A história do próprio, como eu estava dizendo para vocês, para você antes, não é? A construção, o Estado não se constrói do dia para a noite, digamos, não é? Mas é a própria construção que vai construir sua própria história. E vai dar nomes para as ruas, vai fazer monumentos nas ruas, vai criar as datas oficiais, vai criar feriado, não é? Isso. Mas, enfim, e de fato, o nome de rua era outra relação, propriamente. E só um detalhe interessante, já que você tocou, o nome de rua mais citado, nós fizemos um levantamento primeiro para as capitais do Brasil. Não pegamos todas as cidades, mas fizemos, e quem fez isso junto conosco foi uma aluna da Unifesp, a Débora Natucci, que levantou isso para a gente. A personagem que mais aparece é o Bonifácio. O louco. Impressionante. Tá em todo o Brasil inteiro. Ele foi entronizado como o homem da independência, mais que o Pedro. No Brasil inteiro. Aparecem mais referências ao Bonifácio. Caramba. Tem muito a ver, eu acho, tem muita relação também com a própria construção republicana da independência, que não vai valorizar tanto a monarquia, não é? Então, se a gente pensar como pós-república se constrói uma história do Brasil, porque a cada momento a gente... isso é o mais interessante da história, né? A cada momento nós também reconstruímos, né? É o que você diz na sua apresentação, é o futuro, o passado do futuro, ou alguma coisa que você brinca na sua apresentação. Um grande passado pela frente, né? Que é sempre reinventado pela bola da vez na política, por exemplo, né? Não só, mas... E no caso da República, a República vai inventar uma história, não do nada, mas vai valorizar alguns elementos. Eu, quando era pequena,
e ainda na década de 70 fui alfabetizada. Na minha escola, nós pintávamos os mapinhas de São Paulo e eu fiquei muito triste, quando eu descobri que a independência não tinha sido em São Paulo, que Dom Pedro só estava passando numa viagem, porque eu imaginava que o Museu do Ipiranga, obviamente, era a casa do Dom Pedro, se não o palácio, né? Porque alguns olham e veem o palácio, era aí ali que o ele morava, castelo. professora? Exatamente. Mas vai ser a República que inventa uma história do Brasil valorizando outros elementos. Quando eles recuperam o Tiradentes, por exemplo. É uma invenção republicana, né? Quando vão recuperar o Tiradentes que estaria envolvido em uma inconfidência contra a monarquia, e aí a gente vê a leitura que a República vai fazer da própria monarquia e do passado monárquico que nós tivemos, vai ler e vai valorizar outras personagens, não tanto Dom Pedro propriamente, né? Depois a figura do Dom Pedro tende a ser recuperada, vai ser muito recuperada na ditadura, quando chega o corpo dele aqui. Verdade, nos anos 70, né? E a gente tem que dizer que toda comemoração de independência, isso não é uma coisa só nossa, tem um certo gosto pela necrofilia, né? Tem, né? Essa Corpo, o coração, o coração que veio passear em 2022. Em 2022. Saiu lá do Porto, né? Exatamente. Todo inchado dentro de um pote. Exatamente. Veio parar aqui. Mas nós não vamos lembrar, nós não assistimos isso, nós éramos muito pequenos, mas talvez a gente viu nas imagens, como na década de 70, o corpo do Dom Pedro, ele vai por algumas capitais, ele passa pelo Rio de Janeiro antes de ser depositado aqui em São Paulo, ali no mausoléu do Ipiranga. Então ele vai ser recuperado, sim, pela ditadura. E eu acho que é o que explica também, hoje, a recuperação que se fez no Bicentenário, numa leitura bastante tradicional. E estava vivendo o auge do governo Bolsonaro, o auge de um governo, exatamente. Não ganhou por pouco, né? Porque estava usando a máquina inteira para se reeleger. Exatamente. Então, assim, nesse governo, claramente com uma verve fascista, vai recuperar, mas vai recuperar essa história da ditadura num outro papel, né? Digamos, eu acho que tem uma beatificação muito forte desses personagens que foram feitos ultimamente. Mas o Bonifácio até então era o mais citado. Impressionante. Você vai ter que voltar aqui, você, Ana Rosa Cloclé, a Miriam Nonikoff, né? Todas também tratam do tema do Bonifácio. Enfim, mas acho que uma questão que sempre intriga as pessoas, por que essa Constituição de 1824, mesmo não citando diretamente, mantém a escravidão? O Brasil se torna, nesse momento, a nação que está se formando, que vai ser campeã de traficar seres humanos da África para cá, para além de Portugal. O Brasil independente faz isso, né? Claro. Como que fica a questão da escravidão na Constituição de 1824? Infelizmente, a gente tem essa história, né? A gente manteve a escravidão durante muito tempo, acabou, enfim, praticamente é o último das Américas a terminar com a escravidão. E o que ocorre, e é importante a gente retomar, né? Como eu estava dizendo, há uma discussão na Constituinte sobre quem seriam os cidadãos. Uma discussão que não é tão longa, mas ela é muito significativa. Ela não é tão longa por quê? Na minha leitura, porque parte dessa discussão já tinha acontecido nas Cortes de Lisboa, porque antes da independência, né, o momento anterior, quando das Cortes de Lisboa, uma das questões que o Império Português tinha que lidar era, obviamente, com a escravidão. Não era escravidão só no Brasil, ou seja, o Império estava pensando na África, estava pensando no Brasil, estava pensando, enfim, das suas partes pelo mundo, né? Então, parte dessa discussão já tinha ocorrido ali, porque a questão... Onde que a questão, na verdade, era muito forte? Para Portugal, a questão era forte para os seus territórios coloniais. Aliás, é no século XVIII que se cria uma separação claramente Portugal, metrópole, e os territórios coloniais, onde se mantém a escravidão, porque a escravidão acaba em Portugal apenas no século XVIII, mas ela se mantém
nos territórios coloniais. Isso é um distintivo muito forte numa diferença entre territórios. Não é? Uma coisa é você falar no reino, outra coisa é você falar... E aí tem uma questão colonial de escravização dos corpos das pessoas mesmo, vinculados a um território específico, o Brasil entre eles. Mas voltando à questão aqui, essa discussão, como, de alguma forma, a escravização dos africanos era algo muito longeva já no Brasil, e a gente conhece, sabe, de estudos aqui sobre isso, a figura daqueles que saíram do cativeiro era muita gente. Você tinha uma adaptabilidade da escravização tão forte que a manutenção permanente de chegada de africanos, e Dom João VI aumenta, desde que ele chega no Rio de Janeiro, ele faz duas coisas que ninguém lembra. Primeiro, aumenta o número de entrada de africanos, e segundo, começa a guerra com os botocudos. Reinstitui a guerra justa, que tinha acabado, de alguma forma, com o Diretório Pombalino. Então, ninguém lembra dessas... A guerra justa é você degolar, matar indígena, torta direito, da letra da lei, né? Na verdade, é você poder pacificar as regiões do jeito que você está falando, mas a sua justificativa, a guerra justa, era aqueles que são inimigos, você poderia pacificar as regiões. E Dom João reinstitui a guerra justa, que é a famosa guerra que ele vai chamar como contra as nações botocudos, os botocudas, que na verdade hoje a gente sabe que são muitos grupos e muitos diferentes, que a gente não pode dizer que aquilo são botocudos, né? Propriamente etnia. Exatamente. Ninguém lembra dessas duas coisas quando fala do Dom João. Geralmente as pessoas lembram que criou a imprensa, que criou o teatro. É verdade também, a imprensa teve um papel importante. A Missão Francesa, o Jardim Botânico. A Missão Francesa, que a gente vê aqui atrás. O que também é importante da gente colocar as coisas ao mesmo tempo, não é? Sim. Então, a figura do liberto, ou seja, aquele que tinha saído, egresso do cativeiro, até pela própria adaptabilidade, até pela própria antiguidade da escravização no Brasil e das formas com que a escravidão tomou no Brasil, onde você tinha primeiro, a entrada de muita gente, e segundo, a possibilidade que aqueles escravizados tivessem seu pecúlio, ganhassem, comprassem a sua liberdade. Existem muitos trabalhos sobre isso e que falam como isso era comum. Você tem essa figura do liberto, que era aquele que era livre. Era livre propriamente, ele tinha comprado a sua liberdade. As pesquisas sobre compra de liberdade, desde o século XVIII principalmente, são muito comuns hoje no Brasil. Você tem uma larga bibliografia. Eu mesma tenho um ex-aluno que trabalhou com os processos de liberdade para o século XVIII para São Paulo, onde a gente acha que teve menos escravidão negra no século XVIII, mas não é verdade. Tinha muita escravidão negra, não era só o café. Antes do café, você tem a entrada também de muito africano ainda no século XVIII, em São Paulo. Para o açúcar, né? Também para o açúcar, exatamente, exatamente. Então, o que vai acontecer é que no momento da definição dos cidadãos, vamos imaginar os cidadãos são critérios universais, o que fazer com aquele que é o liberto, por exemplo? O liberto é livre, só que ele não é igual ao outro. Aí quando você fala um liberto, é alguém de origem africana. De origem Já podia ter nascido aqui, ou território português ou agora brasílico. Então, essa é uma questão, é exatamente aí onde se dá a manutenção da escravidão, eu diria. Já analisado por Tames, Rafael Marquesi e outros, mas eu acho que aí tem um pulo aí importante para a gente entender. Nas cláusulas dos direitos na Constituição, isso já tinha, de alguma forma, sido alvo de debate no projeto de 1823, o que se definiu? Que eram cidadãos brasileiros, todos os que tinham nascido nesse território, não se falava em cidadãs, né, obviamente, mas todos que tinham nascido nesse território, e mais que isso, que todos eram cidadãos brasileiros, não só brasileiros. Então, a cláusula da Constituição são cidadãos brasileiros. E aí, tem uma pequena discussão, mas muito significativa, sobre o liberto ser considerado cidadão brasileiro. E isso é aprovado, sim, na Constituição. E depois na Constituinte, e depois ele entra no texto constitucional, com uma pequena diferença, muito significativa. Se no projeto que foi aprovado na Constituinte de 23, seriam considerados cidadãos brasileiros os libertos,
Na Constituição de 24 se diz que são os libertos que já tivessem nascido em território brasileiro. Aham. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que, se você vai considerar cidadão quem nasceu aqui, significa que tem gente que é escravo, escravizado, que não nasceu aqui. Que veio de África. E que continua a vir. E que continua a vir, obviamente. Essa é uma... Aos borbotões, Então, né? veja, o liberto entrar como cidadão é um ganho? Sem dúvida. Não vou dizer que não. Inclusive, a gente pode dizer que isso tem até... Concordo com isso, tenha sido fruto também de mobilização política desses grupos. Os libertos estavam nas ordenanças, nas tropas militares, tinham muito capitão patente em todo lugar, ou seja, inclusive nas tropas que estavam no Rio de Janeiro. Homens pretos livres. Homens pretos livres que negociavam com o imperador também. Então, isso tem um papel importante? Não vou dizer que não tenha, claro que não, isso vai entrar para a Constituição. Agora, você colocar que são aqueles que nascem no Brasil, você cria ali uma tensão, obviamente, nesse sentido. E aí é bastante interessante também, porque por causa dos indígenas... É muito sofisticado, né? Mas é claro. E porque você dá... Quer dizer, se eu estou falando besteira, né? Não sou especialista no assunto, mas se um homem preto livre, nascido aqui, né? No Brasil, ele tiver renda, ele participa da vida política. Sim. E nem na França isso acontecia nesse momento, né? Sim, exatamente. É disso que a gente está falando. Ou seja, primeiro nível, ser cidadão. E depois o nível das eleições, as eleições eram feitas em níveis. Primeiro nível, você elegeria quem eram os eleitores que iriam eleger, ou seja, depois isso vai se chamar, tem uma lei famosa da lei dos círculos, ela não é direta a eleição no Império. Alguns, inclusive, poderíamos dizer que isso, de alguma maneira, incluía mais votantes do que depois, no final do Império, mas essa é outra discussão também. Mas, enfim, no primeiro nível, poderia votar sim. É verdade que depois, para ser eleito, né, como senador, subiam os níveis de renda. E isso é interessante pensar. Eu falei aqui no início que essas constituições, a do Brasil inclusive, são modelos liberais, porque qual é a justificativa para dizer que o liberto tinha que entrar na cidadania? Porque ele seria, isso é um discurso legitimador, obviamente, pelas suas próprias mãos, ele teria condições de ganhar, de galgar e de subir na vida, vamos dizer assim, e alcançar e progredir e, portanto, ser um cidadão. Ou seja, é um discurso do Pablo Marçal desde o século XIX. Mas esse é um discurso liberal, né? Liberal e meritocrático na veia. Isso, né? É um discurso liberal. Inclusive, homens muito conservadores, como José da Silva Lisboa, Visconde do Cairu, talvez conhecido famoso Visconde do Cairu. de alguns, depois vai ser um apoiador, vai fazer uma história dos sucessos do Império. Não à toa é CA, é Centro Acadêmico da FEA, por exemplo, né? É Visconde de Cairu. Né? Quer dizer, você pega os seus ídolos do passado. Mas isso tem a ver com as obras econômicas também, Sim, né? Claro. Depois ele vai produzir uma obra... O Visconde do Cairu tem uma frase onde ele diz exatamente isso. Como nós vamos punir da cidadania a essa população que pode ter condições pelo seu trabalho, e ele usa essas palavras, pelo seu trabalho, de exercer uma cidadania plena. Óbvio que isso faz parte, por isso que eu volto a dizer, isso faz parte da lógica de um discurso de cidadania discriminatório, não é? Porque, no fundo, você iguala os desiguais, né? Você tende a igualar no discurso aqueles que são desiguais na vida social, mesmo caso as mulheres. Vida material. Claro, né? mesmo caso as mulheres. A princípio, a mulher poderia ser cidadã? Sim. No entanto, nos direitos outros que existem nas sociedades, os lugares que elas ocupam são diferentes. O lugar como quem podia herdar, quem podia testemunhar, quem podia... Todas essas outras questões. Né? Então, a gente tem que pensar isso, que tem alguns... Você não muda o sistema normativo vigente, a sociedade patriarcal vigente, do dia para a noite, mas abre possibilidades. Por isso que eu acho que esse tema é interessante. Totalmente. Então, eu acho que esse aí é um ponto interessante para a gente pensar. E eu acho que também vale a pena pensar o caso dos indígenas, não é? Hoje tem muito debate
a historiografia sobre os indígenas tem crescido nos últimos anos positivamente. Eu acho que isso é uma questão que também está muito na pauta desde a Constituição de 88. Então, a gente diz que não tem nada a ver, mas no fundo tem. Totalmente tem, né? No fundo tem. Né? A demarcação das terras indígenas, esse Claro. passado de guerra justa que nunca passou, né? Claro, claro. E que, vamos lembrar, o ex-presidente quis, de alguma forma, a gente viveu um momento, em alguns pontos, de desconstitucionalização. Os especialistas de direito constitucional hoje dizem isso, que alguns governos como esse produzem... Bolsonaro, né? Claro, porque aí você tenta retirar ou da Constituição alguns direitos que estão previstos, como questão de trabalho, por exemplo. Totalmente. Não é que isso que a gente viveu na pandemia e tudo mais. Mas voltando não tenho aqui... dúvidas de que se ele tivesse vencido, a gente estaria num tipo de Estado autoritário desses modernos, né? Dentro dos algoritmos da rede de ódio e tal. E teria levado a Constituição de 88 para o vinagre. Ia ser só uma fachada mesmo, né? Isso é bom. Enfim, dá outro programa. O passado, o futuro, como você diz aí, estão muito entrelaçados. Mas pensando a questão dos indígenas na Constituição, é algo bem interessante. Não aparece o nome indígena. Não aparece. Não aparece esse termo. Como não aparece escravo. Aparece liberto. O liberto aparece. Liberto aparece. Escravo não. Escravo não aparece na Constituição, mas ele aparece. Já demonstramos aqui. Se você diz que uma pessoa liberta, é porque tem algumas que não são, não é? Ou seja, pela negação, o que está colocado ali. Esse é o jogo, né? Liberto, nascido no Brasil, certo? É isso que aparece lá. No caso dos indígenas é muito interessante, porque embora não apareça o nome na Constituição, nos debates houve um certo consenso no seguinte: a princípio, a cláusula seria "são brasileiros". E todos entrariam como brasileiros, inclusive os indígenas, porque eles tinham nascido nesse território. Você pode dizer, ele pode dizer que não quer ser brasileiro. E alguns hoje dizem que não querem ser brasileiros, não é? Mas brasileiros incluiria todo mundo. É quando um deputado vai falar na tribuna, dizer o seguinte: vamos dizer, são cidadãos brasileiros. Vamos alçar todos os brasileiros à condição de cidadãos. Claro, aqueles que não fazem parte do pacto social, ou seja, não são, entre aspas, civilizados, são brasileiros, mas não são cidadãos. Olha então, assim. É bem interessante a gente pensar... Está lá no debate constitucional. Está no debate. Eu tenho um artigo que eu escrevi isso, num livro que foi publicado pela Vilma Pérez Costa e o Télio Cravo, saiu pelo SENAC, onde eu discuto que sujeitos, que direitos na Constituinte e na Constituição, e aí eu discuto exatamente isso daí. Agora, isso é bem interessante, porque entra cidadãos brasileiros, ok. Da mesma forma como aqueles egressos do cativeiro, aqueles egressos dos povos originários, também em alguns momentos tiveram posições diferentes nessa sociedade. Aqueles que estavam... os que não tinham contato e os grupos que já tinham muitas vezes contatos e que participavam, inclusive, da vida política e que vão participar ativamente em alguns lugares das guerras de independência. Veja algumas populações, isso é muito claro no caso do Pará e no caso de outros, da Bahia também, ou seja, onde você tinha populações que participavam, inclusive populações que vão chegar a peticionar, representar para o monarca, dizendo que eles também são cidadãos. Por que não? Aqueles que estavam ali, por que eles não podiam ser cidadãos? Mas é óbvio que o Estado brasileiro vai mais, digamos, excluir essas pessoas do que incluí-las. É óbvio que isso, né, até porque existe toda uma forma de colonização interna dessas populações que acontece no século XIX, tem uma lei para isso, depois a lei de 46, salvo engano, que obriga grupos indígenas ao trabalho, né? Então, a pergunta é, eles são cidadãos? Ora, isso vai fazer parte um pouco do jogo político, efetivamente, de enquadrá-los. Isso é o jogo político de todos esses grupos ao longo do século XIX. Até que ponto, até onde nós podemos levar a igualdade? Até onde a gente pode reivindicar
por essa luta, digamos assim. Isso é fácil. Essa é a questão que não quer calar até hoje, né? É. Até onde a gente pode levar essa luta por igualdade, ou deixar que levem, né? Eu acho que, em muita medida, estou dizendo isso porque já está chegando a hora de ir aqui, passou voando, você vai ter que voltar aqui outras vezes. É só o primeiro encontro. Se fosse no Jô aqui, todo mundo estava, né? Uma alegria, uma delícia te ouvir e aprender com você. E precisamos voltar para você, enfim, né? Para a gente pegar alguns processos e entrar, né? Por exemplo, eu não sou desse período de pesquisa, mas essas eleições indiretas, eleitor de primeiro grau, segundo grau, é uma parafernália infernal, para ser pleonástico. Mas, André, eu queria te agradecer muito aqui por ter Imagina, vindo, eu que quero agradecer. Imagina. E agradecer também quem chegou até aqui ouvindo o programa. Não, uma maravilha. Não é? E aí, para terminar, né, tem um momento aqui final. Chegou o momento Jimmy Fallon, Marília Gabriela Jô Soares Abujanra desse programa, onde você responde na lata, sinteticamente, algumas questões. Ixi. A primeira delas... É o que a gente tema, a gente sempre teme, essas questões do Lindener. As outras são mais fáceis, eu diria. É bem mais, né? Porque no final é só um xiste, né? Aí você poetiza. Mas as mulheres na independência, cada vez mais estudadas, qual foi o papel delas, assim? Elas de fato tiveram um papel que pudesse chacoalhar as estruturas ou isso não foi assim? Eu diria que sim, na medida em que essa questão se colocou em alguns momentos, sem dúvida, na luta, digamos assim, e teve uma abertura, uma possibilidade. O próprio Cipriano Barata, no seu combativo jornal Sentinela da Liberdade, chega a escrever para as mulheres, para que elas participassem da independência. Então, que as mulheres participaram, eu não tenho a menor dúvida. Uhum. Como as mulheres sempre participaram da história, Lindener. Participaram de lutas de outros momentos, lutaram, sempre pegaram em armas, cuidaram, iam para os campos de batalha. Isso é muito comum no caso latino-americano, você via as batalhas da independência, onde tinham famílias que estavam ali inteiras. Então, que elas participaram... Não foi só a Maria Quitéria da vida, tinha... Não, que elas participaram, não tenha dúvida. Agora, que os seus direitos foram garantidos como igualdade, isso é outra história. Uhum. Isso é outra história. Porque, claro, como eu estava dizendo aqui, você não muda do dia para a noite, então, uma sociedade patriarcal. E você não cria do dia para a noite, não adianta você criar uma Constituição e não mudar as normas sociais, não mudar o conjunto normativo que rege a sociedade, que não é só a Constituição. Aliás, eu diria que a lei, e muitas vezes as leis, elas são um ponto lá em cima para uma série de normativas, uma série de códigos, normas que regem a sociedade. Então, eu não vou dizer que você muda do dia para a noite e inclui. Agora, que se abre a possibilidade, abre, não é? Uhum. É isso que vai fazer o Lino Coutinho mesmo, quando estava nas Cortes de Lisboa, chega a dizer que as mulheres deveriam votar. E aí, nem se discute o caso, nem se abafam o caso, mas ele diz. Agora, entende? Então, eu acho que... por que é importante reconhecer direitos? Não é? O governo reconhecer direitos. Porque isso, de alguma forma, faz com que essas pessoas sejam reconhecidas e naturalmente integradas. Elas não precisam lutar para ter aquilo, elas são reconhecidas ali para ter aquilo. Não é? Agora, isso é um longo processo. Isso é um longo processo. Eu diria isso. A estrada é longa. André Slemian, e para acabar, antes que a gente seja aqui defenestrados, você que estuda, um historiador há tempos esse Brasil e a formação, que a gente vai chamar de Brasil, direito, lei, constituição e etc., muito do nosso trabalho, lembrando o Mark Bloch, tem a ver com o chão do presente, que é sonhar, por exemplo, pelo menos vejo assim, sonhar, por exemplo, que um dia o Brasil não tenha mais interrupções no seu processo democrático, que a gente acabe com o escândalo que é ver crianças sendo chacinadas nas ruas, como foi o caso da Candelária, que tem até série agora mostrando. Ou seja, a tragédia social, essas raízes, né, tem muito disso no nosso métier, digamos assim. E por isso eu te pergunto, o que é o Brasil? Veja, vou sair um pouco... o Brasil, sem dúvida, podia dar uma definição banal,
Mas, e há pouco tempo atrás a gente dizia que o Brasil não era algo fácil, não é? A gente até usava uma coisa para dizer o enigma Brasil. O Istvan Jankso, que foi meu orientador, costumava falar em enigma Brasil. Qual é o enigma Brasil, né? Por que o Brasil, a princípio, parece tão fácil, onde você entra, um lugar tão afável, e, na verdade, você vai ver como as relações são tão violentas e como, na verdade, a gente tem... Hoje, isso não foi sempre assim, nesses termos, né? Hoje a gente tem um Estado e tem um poder paralelo enorme a esse Estado, ou mais ainda, um poder paralelo que entra dentro do próprio Estado e que atua dentro do próprio Estado, o que faz com que, de fato, a gente seja algo bastante complexo, inclusive do ponto de vista da sua efetividade como Estado, porque é um Estado que, ao mesmo tempo, exclui tanta gente, mas que necessita de muita gente incluída, porque necessita de mão de obra formal também. Né? As empresas que tem aqui no Brasil, o Brasil, enfim, necessitam de gente qualificada também, de gente que vá na escola. Você já pensou que a evasão escolar, por exemplo, é uma questão que direita e esquerda sempre querem discutir, porque interessa também para a direita ter gente formada. Ainda que 50% pelo menos, você não precisa ter para nada. Então, eu diria, lembrando o Istvan, né, o Brasil é um enigma. Sensacional. Perto de outros enigmas também, mas que eu acho que é um enigma que vale a pena sempre a gente ter em mente para evitar respostas muito simples, eu diria. Tá bom? Obrigada. Senhoras e senhores, essa foi Andrés Lemian. O Istvan diria, eu gostava de imitar o Istvan, eu tive aula com ele. Vamos ver se você imita bem. Andréia, é o Enigma Brasil, né? A sociedade colonial, o cavalo pampa. Ele falou isso uma vez. O que está acontecendo? Mas muito obrigado por ter vindo. Grande Istvan. Grande Istvan. Grande Istvan Jankso, procure os textos do Istvan. Inclusive escreveu sobre a conjuração dos alfaiates na Bahia contra o Império, que fez aniversário agora de assassinato, né, de enforcamento dos líderes pretos e pardos, né, Luiz Gonzaga 98, e companhia, né, 1798. Então, minha querida, despeça-se do seu grande público. Muito obrigada, Lindener, pela oportunidade. Muito obrigada a todos que acompanharam e, enfim, estamos aí. Quando você quiser, voltaremos. Voltará sempre, a casa é sua. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Lindener. Beijo no coração. Tchau, produção. Conheçam, grande público, os nossos cursos livres e documentários. Vai para Cuba, ganhou prêmio, inclusive em Los Angeles. E apoia a nossa causa e apoia a causa do Provocação Histórica, que traz aqui figuras como Andrés Lemian, de uma das melhores universidades desse país, uma das grandes pensadoras desse Brasil, não só aqui, mas pensando também com a comunidade internacional, porque ela é international e cosmopolita. Beijo no coração. Tchau, 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 André. Tchau, tchau, obrigada. The Democrats said, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're not humans, they're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work.